Sr. Presidente da Mesa do Congresso e restante Mesa, Sr. Presidente do PSD e restante Comissão Política Nacional, caras e caros companheiros, a proposta temática do Oeste tem uma questão geral e uma de pormenor. A questão geral tem a ver com a divisão administrativa do continente e a necessidade de ser alterada. A de pormenor é baseada na geral e defende as alterações dos círculos eleitorais. Começando pela geral, a divisão administrativa de Portugal continental tem variado ao longo dos séculos e, sem entrar em pormenores, podemos dizer que inicialmente eram as províncias divididas em comarcas e correições e desde 1835 são os distritos que permanecem em vigor. É conhecida a contínua perda de importância dos distritos. A sua extinção já esteve várias vezes prevista, mas só se verificou nos arquipélagos dos Açores e da Madeira em 76, com a criação das regiões autónomas. Uma das perdas de importância dos distritos é vivida pela maior parte de nós ao perdermos aquela referência que os bilhetes de identidade tinham, a freguesia, o concelho e o distrito. No nosso caso, o que nos identifica e gostamos de dizer é que somos do Oeste. Esta identidade do Oeste foi-se construindo ao longo dos anos, criando raízes mais fortes desde a livre constituição da Associação de Municípios em 1987, há quase 30 anos. Mas o Oeste não é caso único. A maioria do país já não se identifica com os distritos. Veja-se o exemplo da proposta temática H da Distrital Viana do Castelo, onde raramente referem o seu distrito, apesar da sua área geográfica ser a mesma, preferem identificarem-se como Alto Minho, a denominação da atual Comunidade Intermunicipal. As divisões distritais deixaram de ser a principal base da divisão administrativa do Estado e do poder local, que optam pelas 5 regiões plano e pelas entidades intermunicipais. Os distritos deixaram de ser a principal referência administrativa. Hoje são poucos os ministérios e organismos que têm como base a divisão administrativa dos distritos. Poucos mais utilizam essa divisão. A regra passou a ter como base as NUTs. Quando, em setembro de 2011, o governo do PSD extinguiu os governos civis, faltou aprofundar ainda mais a substituição dos distritos por entidades intermunicipais, o que permitiu a continuidade de incoerências entre ministérios e a coexistência de várias divisões administrativas no país. As 21 CIM e as 2 áreas metropolitanas do continente são hoje as verdadeiras divisões administrativas do país, já com anos de experiência e que devem substituir todas as funções que ainda estejam atribuídas ou tenham como área de referência os distritos. É tempo de extinguir inteiramente o que resta de atribuições e competências baseadas nos distritos e o que ainda há e tenha como referência estas áreas administrativas, passar para as áreas das NUTs, nomeadamente para as CIM e as áreas metropolitanas. Passando à questão de pormenor. Se a questão geral era a alteração administrativa do continente, a questão de pormenor tem a ver com a alteração dos círculos eleitorais da Assembleia da República. Os círculos eleitorais têm como circunscrição os distritos, mas os distritos deixando de ser autarquias locais desde a Constituição de 76, e se esse era um dos motivos para essa base dos círculos eleitorais, quem hoje tem essa representação, essas funções, são as CIM e as áreas metropolitanas. Esta proposta de modificação aos ciclos eleitorais enquadra-se na alteração ao sistema político, pretende ser complementar ao que neste âmbito foi apresentada pelo Presidente do Partido na sua moção de estratégia global e não entra em conflito com o que outras propostas temáticas propõem. Esta é uma proposta a defender que as entidades intermunicipais passem a ser a referência base para os círculos eleitorais, o que também é defendido noutras propostas. Somos dos que gostaríamos de ver uma alteração profunda à lei eleitoral para a Assembleia da República,
e estamos disponíveis para entrar e participar nessa discussão. Mas como a política é feita de consensos e os consensos possíveis, e são conhecidas as diversas iniciativas que ao longo dos anos se encetaram na Assembleia da República para alterações às leis eleitorais e os seus sucessivos insucessos. Não desejando, mas olhando para o atual enquadramento político, duvidamos que uma alteração profunda à lei eleitoral para a Assembleia da República avance. E assim, propomos que os círculos eleitorais possam ser uma proposta mais pequena, mas possível. Propomos que esses círculos eleitorais passem a ser 28 em vez dos atuais 22, mantendo os 2 das regiões autónomas e os 2 fora do território nacional, ficando o continente com 24 círculos correspondentes às 21 CIMs, a área metropolitana do Porto e na área metropolitana de Lisboa, 2 círculos, um a Grande Lisboa e outro a Península de Setúbal. Vejam na nossa proposta a repartição dos deputados pelos círculos eleitorais propostos numa simulação que fizemos com os resultados, com os dados de 2011, porque foi a última eleição em que concorremos separados com o CDS. Assim, caso seja inviável essa alteração mais profunda, propomos que o PSD apresente uma alteração pontual à Lei 1479, em que o ponto 2 do artigo 12º passa a ter os círculos eleitorais, em vez dos distritos, substitua, portanto, os distritos pelos círculos eleitorais do continente coincidirem com as áreas das comunidades intermunicipais correspondentes às NUTs, ou seja, as CIM e as áreas metropolitanas. Esta é uma proposta aberta e negociável internamente no partido a possíveis alterações, mas mantendo o princípio dos círculos eleitorais terem por base as NUTs e as entidades intermunicipais. E perante as várias alternativas sobre alterações a estas circunscrições dos círculos eleitorais apresentadas nas propostas temáticas, recomendamos a constituição de um grupo de trabalho para a elaboração de uma proposta final a apresentar em Conselho Nacional num prazo curto e bem definido. Quando se concretizarem estas alterações aos círculos eleitorais, devem as estruturas distritais do partido serem também alteradas. Estamos, ou pretendemos assim, a contribuir para o reforço da democracia em Portugal. Obrigado pela vossa atenção.